Nossa aula de hoje será desse top flor. Aqui eu coloquei sobre a saia jeans como uma proposta de visual de look para vocês usarem no carnaval. Mas ele fica ótimo para ser usado também na praia. Só não vai tomar sol, porque se você tomar sol, você vai ficar com um formatinho de flor aí, tá? Ou abuse no protetor solar para evitar que você pegue marquinha. O que eu quero falar para vocês é que após eu terminar minha peça, eu provei e tudo mais, e eu vi que aplicando, mas este ajuste aqui, porque a princípio era só esse ajuste, depois eu vi que se eu fizesse mais este ajuste na pétala de baixo, o meu resultado seria muito mais satisfatório. Por quê? Ele vai ajustar melhor ao seio, tá bom? Então fica aí ao seu critério, se você quiser, você faz esse ajuste na pétala de baixo, se não, você faz somente nessa de cima. Como eu sei que vocês vão querer fazer para todos os tamanhos, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de como vocês podem fazer para adaptar para outros manequins. Esse que eu fiz na aula, ele vai servir desde um tamanho PP até um G, tá? Por quê? Se nós utilizarmos como referência estas medidas aqui, que é a média, né, gente? Eu peguei aqui para ter como uma referência, como aqui em cima já tá escrito, referência para bojos de biquínis, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para vocês. H é a altura, aqui tá a legenda, L é a largura e M é o meio, que é aqui, ok? Vamos pensar que os bojos normalmente são no formato triangular. Então, aqui eu coloquei uma referência do P ao GG. L é a largura, que é a base do bojo. H é a altura total. E M, eu fiz o cálculo aqui já de quanto que é a metade. Por quê? Porque a gente precisa se basear na metade do bojo para um bojo tradicional de modelo cortininha, como esse daqui, por exemplo, olha. Pra gente fazer um bojo tradicional desse, a gente se baseia por aqui. A quantidade de correntinhas, ela tem que ser a metade, tá? Dessa altura do bojo. Então, a gente faz a metade de correntinhas e vai trabalhando nesse modelo tradicional. O modelo flor não é diferente. A diferença é que nós vamos tecer pétala por pétala. E estas pétalas, depois de prontas, precisam ter a altura dessa metade aqui, tá? Então, como que você vai saber? Você vai ter que escolher o fio que você deseja trabalhar, a agulha que você deseja trabalhar, porque a tensão de pontos de cada pessoa é diferente, tá? E pode ser que você queira trabalhar com outro fio diferente do que eu vou trabalhar na aula. Aqui, estou trabalhando com fio Anne e agulha de 1,75 milímetros. Mas pode ser que você escolha outro fio. E até mesmo se você estiver com o mesmo fio e mesma agulha, pode ser que para você dê diferença, tá? Porque a tensão do ponto muda de pessoa para pessoa. Então, eu vou posicionar minha pétala depois de pronta e vou ver quanto ela ficou medindo. Essa daqui que eu fiz, ó, deu 6,5 centímetros. 6,5 centímetros não está aqui na minha tabela, mas seria para um PP, tá? E aqui eu fiz com menos correntinhas do que essa peça que eu trouxe na aula, tá? Era um teste. As pétalas do top flor que você vai ver na aula, elas estão medindo 7,5 a 8 centímetros. Então, por isso que eu falei que ele vai servir desde um PP, vai cobrir bem a região do seio, até um G, tá? Então, a gente pode dizer, entre aspas, que trata-se de uma peça de tamanho único. Eu sei que tamanho único não existe, ninguém é igual a ninguém, mas a grosso modo de se dizer, seria o que chamam-se de tamanho único, tá? Então, gente, para começar, você pode simplesmente seguir aqui a aula, fazer igual eu fiz, que você vai ter um top do mesmo tamanho que o meu. E se você quiser ajustar, fazer de outros tamanhos, então faça, né? Quiser usar outros fios, faça uma pétala e veja a medida final. Aí, você vai ter aquela referência ali, vai ver aqui a altura que ficou e vai seguir aqui, ó, pela referência
da metade da altura do bojo. Entendida essa parte, antes de eu seguir com a lista de materiais e o passo a passo, já quero dar mais outra dica para adaptação, tá? Eu sei que para algumas pessoas que já são experientes e tudo mais, essa parte de explicação de como aumentar, como diminuir é chata. Então, avança o vídeo e vai para a parte que te interessa, tá bom, gente? Mas eu preciso passar porque eu sei que tem muitos iniciantes que vão vir aqui nesta aula e que vão sentir dificuldades. E se eu não falar, não fica uma aula completa. Ok? Então, eu peço a compreensão de todos. Outra dica que eu quero dar é, você pode seguir a minha aula ao pé da letra. Se você quer uma peça menor do que essa daqui, você pode escolher um outro fio, por exemplo, o Cleia 1000, que é um fio bem mais fino do que o fio Anne, e uma agulha de espessura menor. Lembrando que o tex do fio Anne é 295. Então, você pode escolher um fio com um tex menor, que o seu trabalho ficará menor. Se você quer ele maior, sem ter que alterar em nada a quantidade de pontos, troque por um fio de espessura maior, como, por exemplo, o fio Charme. O fio Charme, o tex dele é de 378, tá? Então, só de você trocar o fio e a agulha, você pode seguir exatamente a mesma medida que eu passar, né? A mesma quantidade de pontos, que o seu trabalho ficará maior ou menor. Isso vale para qualquer coisa do crochê, tá? Essa dica de trocar de fio e agulha, seguindo a mesma receita. Aí vai do teste. E olha só, outra coisa que eu quero passar para você antes da gente iniciar. Depois de pronto, se eu medir de uma pétala a outra, olha aqui quanto que está dando. 16, quase 16 centímetros e meio a altura. E aqui, a gente olhando na nossa tabela, 16 tá onde? Aqui, ó, a altura, tá? O H é de altura. 16, 16,5, então ele tá do G até um GG, tá bom? Então, por isso que eu falei que ele é como se fosse um tamanho único. Eu uso PP, tá, gente? Olha, inclusive, se vocês me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver que eu postei um videozinho utilizando o top com esta saia. E para vocês terem ideia, olha aqui o tamanho que eu estou utilizando. Eu uso 34, tá? Eu sou uma pessoa que usa PP, por isso que eu posso te falar que ele vai do PP até um G, tá? A minha manequim usa M, eu coloquei nela e deu certo. E pela medida que eu tenho de referência, ele serve até um G. Concluída essa parte, né, que vocês não gostam, hein, esses detalhezinhos. Agora sim, eu vou mostrar para vocês os fios. Vai aparecer na tela a referência de cores e todo o passo a passo, todinho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Já deixa teu like aí que essa aula parece simples de fazer essa peça. Ela é, mas para montar a aula me deu um trabalhão para ter toda uma logística de montar este top aqui bem facinho. Então, confere a aula aí. Pra gente fazer o nosso top, nós vamos precisar de restinhos de fios, tá? Quanto mais colorido, melhor. Se você for utilizar no carnaval. E se você for uma pessoa bem alegre. Caso você queira fazer de apenas uma cor, fique à vontade, ficará lindo também o seu cropped. Então, com estas cores, nós vamos obter uma flor, né, pro nosso top, bem colorida e bem alegre, igual a esta daqui que eu estou mostrando. A referência de cada cor, eu vou deixar aqui na tela aparecendo para vocês, no cantinho. E aí, vocês podem tirar print ou anotar no seu caderninho para fazer um top igual ao meu. Mas você pode utilizar apenas como referência, por exemplo, verde, amarelo, bebê ou verde, o amarelo lima, alguma coisa desse tipo, né? Um pink, um roxo, um castanha, um off-white, um tom de laranja ou amarelo gema, um azul piscina, tá? Não precisa ser exatamente as mesmas cores, mas você pode utilizá-las como referência. Eu optei em trabalhar com a agulha de 1,75, já que eu estou trabalhando com o fio Anne. Vamos precisar de tesoura, fita métrica, ela é muito bem-vinda. E é muito importante você ter aí uma agulha de tapeçaria,
porque a gente precisa fazer a costurinha, tá? Das pétalas, dessa aplicação do miolo. Aqui por baixo eu ainda não arrematei todo o meu fio, ele tá assim. Se você quiser forrar, você pode. Se você quiser aplicar bojo, você pode também, mas ele fica bem fechadinho, tá? Aqui a região que vai ficar o mamilo. Então, você pode, pelo menos, colocar um tecidinho pra não ficar criando atrito, já que tá aqui toda a junção das pétalas, tá? E o bojo, existe pra comprar bojos redondos. Mas, se você quiser, você pode utilizar desse bojo aqui mesmo. Que aí você vai aplicar... E aí, o que você faz? Você recorta, tá? Pode cortar o teu bojo como se fosse no formato de uma flor mesmo, se você desejar, tá joia? Então, fica aí opcional, questão do bojo, é opcional questão de miçangas para fazer detalhe nas alças. E eu já vou começar o nosso passo a passo, mas antes disso, eu quero pedir a você, se você ainda não deixou o like, deixa teu like aí, por favor. Que essa peça aqui, eu sei que se você trabalha com encomenda, se você trabalha com vendas, ela vai sair muito, tá? Porque é um tipo de peça que o pessoal ama utilizar no verão, no carnaval, qualquer época do ano. Mas essas datas que eu falei em específico são as que mais bombam e é por isso que eu trouxe essa aula pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê pra se inscrever? É totalmente de graça, então se inscreva agora mesmo e ative as notificações pra você não perder nenhuma videoaula nova que eu vir a postar por aqui. Claro que se você puder, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar dessa aula. Assim você estará me ajudando, ajudando a coleguinha que também quer aprender a confeccionar esta peça. Para iniciar, você escolhe qualquer cor, tá bom? Então, você elege aí qual será a sua primeira pétala, porque a primeira a gente faz ela todinha. E aí, a partir da segunda, eu elaborei um sistema de já ir prendendo, ó, tá vendo aqui esse pontinho? Então, eu faço a segunda pétala, já faço uma união. Faço a outra, já faço uma uniãozinha, para facilitar na nossa costura. Porque se a gente fizer todas as pétalas, eu fiz o teste, tá? Todas as pétalas separadas, para depois sair costurando, gente, dá muito mais trabalho. É mais complicado de você organizar, de deixar bonitinho no formato. Então, fica a dica para você fazer aí como eu vou fazer. Vamos escolher, então, nossa primeira cor. E a cor que eu vou eleger para começar será a cor lilás, tá? Essa cor aqui. Esse top que eu fiz, ele serve, como vocês viram aqui, esse bojo é um bojo de tamanho M, tá? Então, ele cobre um bojo PP, P e até um M. Se bobear, ele serve até para um G, tá bom? Porque aqui, ó, é pouca coisa que a gente recorta. Claro que eu tenho que organizar direitinho aqui no bojo, ó. Mas aí é bem pouco os espacinhos que a gente iria recortar. Então, provavelmente, ele serviria até um G, tá? Se você seguir a mesma medida que o meu. Se você quiser mudar de fio, por exemplo, ir para um fio charme, você seguindo a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui, já vai ter uma pétala maior. Então, você já vai conseguir o tamanho GG. E o seu trabalho vai ficar bonito do mesmo jeito. Ou você pode aumentar um pouco mais o número de correntinhas iniciais. Aqui, por exemplo, eu começo com 13, tá? Eu vou tirar todas essas coisas aqui para não ficar tirando o foco da nossa aula aqui da imagem. Eu começo aqui, então, com 12 correntinhas. Fiz uma correntinha, coloquei na minha agulha e vou subir aqui 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas 12 serão para as laterais da minha pétala. Agora, eu coloco mais uma, que é onde eu faço a curva da minha pétala, tá? Então, 13. E eu preciso de mais duas, que é para eu já começar a trabalhar e virar aqui a carreira. O total de correntinhas iniciais serão 15. 12, que é para as carreiras laterais, uma para curva e duas para virar. Feita as correntinhas, a gente laça a nossa agulha e a gente vem na quarta correntinha de base. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, venho nessa daqui, insiro a minha agulha e eu vou trabalhar com meio ponto alto. Então, para iniciar, a gente faz aqui todas as laçadas como se fosse um ponto alto, e na hora de remover, eu pego a laçada e tiro todos de uma só vez. Fazendo dessa maneira, eu já tenho 2 meio pontos altos.
eu vou colocar aqui o total de 6 meios pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3. Vou para a próxima fazer o quarto. Em cada correntinha, eu coloco apenas um meio ponto alto, tá? Então, aqui eu já estou chegando no meu 6º meio ponto alto. Você pode ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, nós vamos para pontos altos. Aqui foi meio e agora a gente vai pro ponto alto inteiro. Então, serão 6 também. Eu venho na próxima alça de correntinha e faço o ponto completo. Então, eu tiro 2 e depois tiro mais 2. Fiz o primeiro, serão 6 no total. Agora, o segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º ponto alto. Então, aqui são os meus pontos de lateral. Lembra que eu falei que seriam 12? Então, eu fiz aqui 12 correntinhas que seriam para estes pontos aqui. 6 meio e 6 inteiro. Agora, eu tenho uma correntinha que sobrou, que é exatamente a correntinha que eu programei para receber todos os pontos altos de uma só vez e fazer aqui a nossa curva, tá? A voltinha da pétala. E eu coloco aqui dentro o total de 8 pontos altos. Então, eu entro aqui nessa correntinha e vou colocar 8 pontos altos, ó. Primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, quinto, o 6º, o 7º e o 8º ponto alto, feito todos na mesma correntinha de base, para fazer aqui a curvinha do meu trabalho. Aqui o nozinho inicial e o fiozinho, o que que eu faço? Eu dou uma ajustadinha melhor, vou trazer pra cá e eu vou agora fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu faço do lado de cima. Aproveito e já vou escondendo esse fiozinho, já vou arrematando. Então, eu tenho que fazer aqui em cada ponto um ponto alto. Então, eu acho certinho aqui, ó, o pontinho, o próximo é este. Venho aqui dentro, eu vou fazer ponto alto, os 6 primeiros pontos altos, ó. Vou no próximo, o segundo ponto alto, no próximo, o terceiro ponto alto, no próximo, o quarto, o próximo, o quinto, e no seguinte, o 6º ponto alto. Feitos 6 pontos altos, nós vamos agora fazer meio ponto alto. Serão 6 também, então, laça, pega e retira todas de uma só vez. Faz o meio ponto alto. Então, fiz o primeiro, vou fazer aqui até ter 6 no total, já estou no terceiro. Agora, o quarto, o quinto e o 6º. Fizemos aqui a nossa primeira carreira da nossa pétala. Vamos para a segunda. A segunda, nós vamos fazer a mesma coisa aqui nas laterais, tá? Para subir a carreira, eu faço 2 correntinhas, viro o meu trabalho, vou aqui, ó, no próximo ponto, porque estas correntinhas correspondem a este primeiro ponto. Então, eu vou no ponto seguinte e vou fazer meio ponto alto. Eu tenho que ficar com 6 novamente. Então, vamos fazer aqui 6, ó. 3, 4, 5, 6. Após fazer os 6 meio pontos altos, a gente vai para o ponto alto normal. Serão 6 também, até a gente chegar ali na curva, tá? Então, já estou aqui no segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º. Chegamos na nossa curva, tá bom? Aqui, ó. E assim como todo crochê circular, o que que a gente faz na segunda carreira? O dobro de pontos que nós temos da primeira. Então, se aqui eu tenho 8 pontos altos, nesta segunda eu passo a ficar com 16 pontos altos. Isso significa que em cada ponto eu vou colocar 2 vezes ponto alto, tá? Para fazer o aumento.
Então, eu venho aqui no primeiro, eu coloco um ponto alto e mais outro ponto alto, ficando assim com 2 pontinhos altos no mesmo ponto de base. Vou pro próximo, 2 pontos altos, até eu ter o total de 16 pontos altos, ou seja, o dobro que eu tinha da carreira anterior. Basta eu colocar sempre 2 pontos altos para cada ponto de base. Dessa maneira, eu faço a curvinha sem babadar e sem emborcar. Ela fica perfeita, assim como qualquer outro trabalho de crochê circular que a gente já trabalha dessa maneira. Estou completando aqui. Tem apenas mais um ponto, tá? Da minha curvinha, esse aqui é o último. Vou fazer o meu último aumento. Ficou assim. Temos aqui, então, 16 pontos altos na nossa curva, que iniciou aqui. Tá bom, ó? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voltamos a trabalhar normalmente aqui na lateral. Então, primeiramente, a gente faz pontos altos, que são 6, um para cada de base. Após terminarmos os 6 pontos altos, a gente passa para o meio ponto alto. Um, dois, três, quatro, 5, vou fazer o último ponto alto. Tenho 6 e agora eu faço meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. E nunca se esqueça do último, que é feito aqui nas correntinhas. Então, você vem bem aqui no cantinho e faz o último, sexto. Eu trabalhei 3 carreiras, tá? Para cada pétala. Então, nós vamos agora para nossa terceira e última carreira. Vou repetir aqui esta mesma lógica. Vou fazer, então, as 2 correntinhas, virar, fazer meio ponto alto para cada, até ter o total de 6. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu coloco um ponto alto para cada, até ter 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei exatamente aqui onde começaram os aumentos, tá vendo aqui um pontinho V, ó? No mesmo ponto de base. Aqui o próximo. Nós vamos trabalhar como a gente já costuma trabalhar no crochê circular. Ou seja, essa carreira, ela é feita com um ponto com aumento e o outro é sem aumento. Um com aumento e o outro é sem. Essa primeira pétala, a gente vai fazer ela completa. A partir da segunda, quando eu chegar exatamente nesse ponto, é a hora que eu faço a união com a outra ponta da outra pétala já feita, tá? Mas eu vou mostrar pra você certinho, só tô adiantando que este será o momento da união nas próximas pétalas. Então, aqui, como que eu começo? Sempre no meu primeiro ponto alto do aumento é onde eu faço o meu aumento, tá? Que vai ser o ponto com aumento. Então, neste caso, eu faço aqui o primeiro ponto com aumento. Fiz os 2 no mesmo ponto de base. O ponto seguinte, ele é sem aumento, então, eu coloco apenas um ponto alto. No seguinte, é com aumento. E o próximo é sem aumento. A gente, né, costuma chamar as crocheteiras que essa aqui é a carreira do casado e do solteiro, ó. Acabei de fazer o casado, que são os 2 juntinhos. Fiz o solteiro, agora é a vez do casado. Então, eu coloco 2 pontinhos juntinhos. Fez o casadinho? Agora é a vez do solteiro. Um ponto sozinho. Agora o casado. 2 juntinhos. O solteiro, apenas um ponto. E assim a gente vai trabalhar nessa curva todinha
pelos 16 pontos de base, né? Colocando um casado e um solteiro. E depois a gente segue fazendo 6 pontos altos e depois os 6 meios pontos altos. Estou fazendo aqui toda ela, para você não ficar com nenhuma dúvida. Fiz o com aumento, eu sempre verifico, né? Com aumento, agora é o sem aumento. Ainda tenho mais um ponto aqui, ó, da carreira anterior, que é de aumento, então, aqui eu faço com aumento e o próximo é sem. Então, um casadinho aqui. E o próximo é solteiro. Terminei aqui, ó. Este era o último ponto que eu tinha com aumento. Trabalhei toda a curva, ficou certinho, tá vendo? E aqui eu já cheguei nos 6 pontos altos normais e os meios pontos. Então, vou repetir. Vou fazer aqui um ponto para cada, até ter 6 pontos altos. Terminei de fazer os 6 pontos altos. Agora, vamos para meio pontos altos, que também são 6. Eu recomendo que você conte, para não correr o risco de você, sem querer, esquecer de fazer este último ponto, tá? Que é o 6º. Então, aqui eu terminei essa pétala todinha, faço uma correntinha, alongo esse fio, posso cortar e, se quiser, pode arrematar. Eu deixei as minhas pontas, tá? E depois eu dei um nó com todas. Eu vou mostrar pra vocês depois como que eu faço. Então, aqui, uma pétala está completa. Então, você reserva ela e vai para a próxima cor. Vou fazer a mesma coisa até chegar na terceira carreira, tá? Vou adiantar aqui a minha próxima cor, que é esse amarelo, para seguir a mesma sequência da minha primeira flor. Já que eu iniciei no roxo, então a próxima é essa, e como eu já faço a união, então eu vou trabalhar essa cor. Vou adiantar até chegar aqui na terceira carreira, e aí eu retorno e venho mostrar pra você a união. Então, a minha pétala ficou aqui aguardando, já adiantei a minha segunda pétala, tá aqui. Antes eu quero passar uma referência pra vocês de medida, tá bom? A minha pétala, depois de pronta, ela ficou medindo 7,5 centímetros, tá? Quase 8. Aqui a região mais larguinha dela tem 5,5. A região mais estreita dela, ela tem 4 centímetros, tá bom? Então, aqui, na segunda pétala, eu já fiz a primeira, a segunda, estou na terceira carreira. Nessa terceira, eu já fiz aqui os 6 primeiros meios pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, eu estou fazendo os pontos altos, que eu tenho que fazer 6, mas eu fiz 5 até o momento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Neste sexto, a gente faz a união, tá? Que é o último ponto que a gente tem antes do aumento. Tá vendo aqui, ó? Esses 2 pontos já é o aumento da minha curva. Então, sempre eu faço a união aqui no meu último ponto alto. E como eu faço essa união? Eu vou fazer o meu ponto alto e na última laçada, na hora de retirar, eu prendo na outra pétala. Então, a outra pétala está aqui. O fiozinho que eu terminei está para baixo, porque foi o último lado que ficou do lado direito, certo? O meu fiozinho ficou aqui para baixo. Eu sei que esta terceira carreira, ela está aqui para o meu lado do direito. Eu vou virar minha pétala assim para baixo, para ver o avesso dela. E aqui eu estou vendo o direito desta pétala, certo? Porque eu estou fazendo, então eu estou olhando para o lado do direito. Então, nesse sexto ponto, eu faço aqui, ó. Tiro as 2 primeiras laçadas, e a hora que eu tenho que remover essas 2 últimas, eu tenho que laçar o fio e tirar, certo? Então, eu seguro, pego a minha pétala que está aqui, ó, aqui ao lado do direito, eu estou olhando para o avesso, eu localizo exatamente esse mesmo ponto nessa pétala. Então, eu venho aqui, acho onde que tá o aumento, ó, o aumento está aqui, os 2 pontinhos, o ponto anterior ao aumento é este,
tá? É o sexto ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha no topo deste ponto alto que está antes do aumento. Antes, eu pego esse fio, que é o fio que eu tenho que retirar a última laçada, seguro aqui na minha mão e passo por cima, tá? Então, localizo aqui novamente, o aumento está aqui, o último ponto alto é este, venho aqui no topo, o fio está passando aqui por cima, estou pegando pelo avesso da pétala lilás. Laço o fio que vem do novelo e vou passar aqui por dentro, tá? Então, venho aqui, ó, puxo ele aqui por dentro e passo aqui por dentro das últimas duas laçadas que eu precisava para terminar. Já fixei uma pétala a outra. Agora, basta eu continuar trabalhando na minha pétala amarela, que é fazer a carreira do ponto casado e do ponto solteiro. Primeiro é o casado, então, venho aqui, vou fazer o meu aumento, ó. Trabalho 2 pontinhos no mesmo ponto de base. E o próximo, ele é sozinho, então, apenas um pontinho. Próximo é casado. E o seguinte é solteiro. Vou fazer toda a minha curva e olha aqui, ó, já ficou fixada, ela fica um pontinho assim, ó, bem sutil, a gente nem percebe, tá bom? Fica assim. Do avesso estão assim e do direito estão assim. Então, eu faço até concluir esta última pétala. Essa última pétala, não. Eu faço até concluir esta pétala. Quando eu estiver na minha sexta pétala, porque nós temos 6 pétalas para formar o nosso top, né? O nosso busto. Então, na sexta, eu tenho que fazer a união neste momento e depois deste lado aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar aqui 5 pétalas, desse mesmo jeito que eu acabei de te explicar, tá? Essa aqui eu vou concluir o aumento, descer aqui da maneira que eu já te expliquei anteriormente. Vou pegar a próxima cor, como eu já fiz, né, já montei então eu vejo a minha referência de cor daqui, a próxima cor é o pink, vou montar ela, depois eu vou pra verde, vou montar, vou pra azul. E a hora que eu estiver na pétala laranja, eu venho aqui novamente para mostrar para você a fixação dela na pétala anterior com a pétala posterior, que no caso foi a primeira pétala que nós fizemos, tá bom? Só depois que a gente faz essa parte, depois de tá todo costuradinho, tá joia? Você pode seguir a sequência da minha ou a sua, de acordo com a sua preferência. Vou terminar aqui, se tiver dúvida, você volta o vídeo. Coloque em câmera lenta, dá pra ajustar aqui numa engrenagenzinha, tem velocidade, tá bom? Se você achar que eu fui muito rápida. Se você achar que eu tô indo muito devagar, tem também como acelerar o vídeo pra ir mais rapidinho e você não ficar entediada, tá bom? O YouTube é bom por causa disso, né? Dá pra tentar acertar aí o gosto de todo mundo. Quem prefere vídeo mais lento e quem prefere vídeo mais rápidos. Vou terminar aqui e já retorno agora. A mágica, né? Voltei assim no estalar de dedos, gente, com quase o meu top pronto. Se fosse assim na vida real seria ótimo, né? Mas não é. Então, vamos fazer aqui juntos a última pétala, a última união, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, agora é a sexta. Fica assim, ó, um trenzinho de cores. Pra fazer a sexta é a mesma coisa. Já adiantei aqui 6 meios pontos altos, 5 pontos altos, e agora no sexto é a hora da união. Então, faço aqui o sexto ponto, ó. E na hora de retirar as duas últimas laçadas, a gente vem aqui na última pétala, vira aqui pra pegar do avesso, mesmo esquema, tá, gente? Mesma coisa, ó. Acha onde que tá o aumento, já localizei meu aumento, então meu último ponto alto é este. Venho aqui, o fio está passando por cima, eu pego, puxo e passo por dentro. Fixei. Vou fazer a minha curva, então. Aquele esquema, lembra? Um casado, um solteiro? Isso aí. Então, vou fazer aqui todos os meus pontos de aumentos. Um casado e um solteiro. Assim que eu terminar a curva, né? Todos esses aumentos, eu faço a união novamente. Então, vou fazer aqui, ó. Rapidinho esses aumentos pra gente fazer a nova união.
Após fazer toda a carreira aqui de aumentos, né, e ter o total de 24 pontos, eu vou fazer a união. Mas antes eu tenho que fazer o meu primeiro ponto, que é sem aumento, né? Aqui eu terminei a sequência de aumentos e aqui é o meu último ponto antes da carreira. Pera aí, deixa eu falar direito. Esse aqui é o último ponto que eu tenho antes de começar os aumentos. Só que a gente tá vendo agora de outra forma, porque aqui a gente vê antes de fazer aumento. Aqui no caso é após fazer aumentos. Mas é a mesma direção do ponto, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer este ponto aqui e na hora de remover as duas últimas, eu faço a união. Só que aqui eu tenho que ajeitar com cuidado, ver se todos estão com a mesma direção, porque pode acontecer de girar assim, ó, tá? Então, você verifica se estão todos alinhados, por isso que eu não gosto de cortar, ó, porque aí, ó, esse aqui tá viradinho, eu posso virar aqui, mas eu sei que tá errado. Então, eu verifico se todos estão com a linha pro mesmo lado, tá vendo, ó? A linha de término, ó. A linha de término, a linha de término, linha de término e a linha de término de carreira. Então, eles estão alinhados. Eu tenho que pegar o avesso dessa primeira pétala, tá? Então, vem aqui. Estou com o meu trabalho assim, ó. Vou virar aqui. Ficou assim, tá vendo? Um círculo de pétalas, mas aqui está o meu direito, eu preciso prender no avesso, tá? Então, vou segurar aqui, desta forma, passo o fio para cima da pétala, olho para o avesso dela, localizo o ponto, ó, é esse aqui, vou passar a minha agulha por aqui, pegar o fio por lá, trazer pra cá e passar aqui por dentro. Tá bom? Retorno para minha pétala que eu preciso terminar. E aqui eu tenho que fazer os 6 últimos pontos altos e os 6 meios pontos altos, ou seja, faltam 12 pontos para eu terminar esta pétala aqui. Então, terminei, arrematei aqui, tá assim o meu trabalho, tá vendo? Ó, olhando por cima, olhando por baixo. E aí, a gente precisa organizar essas pétalas. Tá vendo aqui que, ó, uma tá por ciminha da outra? Então, a gente precisa organizar. Vou colocar a pétala pink por cima da minha amarela. Assim, a verde por cima da pink, a azul por cima da verde, aqui a laranjinha por cima da azul, a lilás tem que vir aqui pra cima. Tá vendo? E a amarelinha tem que sobrepor aqui de novo, daí a lilás. Olha só como que já deu o ar da graça da nossa flor. Tá vendo aqui? Nós precisamos fazer a união, costura, tá? Então, aqui, ó, tá desse jeitinho. Pra facilitar ainda mais a minha costura, o que eu faço? Vou dar um nó com todos eles, que assim vai facilitar ainda mais pra eu poder fazer a costura. Então, eu vou juntar todos eles, conforme eu conseguir, ó. E aqui, eu esqueci de falar pra vocês, né? Esqueci de fazer também. Na hora que eu chego na última pétala, eu posso deixar, até que eu deixei compridinho, ó. Esse fio eu posso deixar bem longo, porque eu já uso ele mesmo pra fazer a costura, tá? Ele não tá longo o suficiente, mas eu vou deixar ele aqui de fora pra mostrar pra vocês. Então, na hora que você estiver fazendo o teu, nessa última pétala, você deixa o fio mais longo, tá? Ou nem corta. Nessa última aqui, fez a união, chegou aqui, não corta. Deixa ela ali paradinha por enquanto, que a gente vai usar a agulha de tapeçaria. Então, aqui, olha, eu junto todos os cabinhos. Deixa eu ver se tem um aqui na frente. Não tem, só o que eu deixei mesmo, esse laranjinha. E eu vou fazer isso daqui, ó. Vou enrolar todos eles. Pra juntar mais ainda esse miolo, tá vendo? Enrolo e vou dar um nozinho, gente. Vou dar um nozinho aqui, ó. Como ele tá assim, eu estou enrolando várias pontinhas, vai ser um pouco difícil eu passar aqui. Então, pega uma agulha de crochê um pouco maior, passa aqui por dentro. Opa, é por aqui. Pega essa ponta, vou trazer pra cá, pra fazer o nó. Não fica perfeito. Puxo bem, tá vendo, ó? Ficou assim, ó. Porque aqui depois a gente vai, enrola assim, você pode cortar, pode arrematar. Eu tô mostrando como que eu fiz, tá bom? E dessa forma, dando nó, costurando, o seu trabalho não vai desmanchar, pode ser lavado tranquilamente, tá? Aqui eu faço assim, ó, a gente vai colocar ou forro ou um bojo, então isso aqui vai ser escondido, tá? Se você quiser fazer um arremate de tudo, pode, não tem problema algum. Eu deixo aqui assim, e depois eu vou costurando e até escondo já um pouquinho com a costura, tá? Vou mostrar esse outro aqui, como que tá. Aqui, ó, são os 2 cabinhos que eu fiz a costura, o meu nozinho está aqui dentro, tá vendo? Conforme a gente forra ou põe o bojo, isso aqui não atrapalha em nada no uso. Mas se você tiver paciência, quiser arrematar, gente, fica à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, parece que já tá pronto, né? Só que não tá, não. Falta costurar. Porque essas pontas aqui, ó,
elas têm que vir para o centro, tá? Depois, ó, porque o que que tá unido no meio? Só a ponta de lá, a gente tem que unir essas pontas aqui no centro, tá bom? Então, mesmo que esse cabo aqui está curto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma união nele, pra deixar ele já longo, pra poder mostrar pra vocês como eu faço a costura, tá? Então, vocês fazem de conta que eu não cortei o meu fio e ele continuou longo, porque é o que eu recomendo que vocês façam. Que é mais fácil, né? Não tem que fazer costura, não fica com nó. Enfim, mas eu tô fazendo aqui pra simular que o meu fio estava comprido do mesmo jeito. Gosto de fazer esse nó de tecelão. Que aí eu posso cortar aqui bem rente, tá? Ele não desmancha. E agora, assim, ó, vou deixar um bom pedaço, já deixei, cortei. Pega uma agulha de tapeçaria. Eu vou preferir uma agulha que eu tenho aqui, gente. Veio num kitzinho assim, ó, tá? Não tem marca. Vieram várias, porque ela tem uma pontinha, olha só. Essa é bem arredondada e essa tem uma pontinha, facilita mais na hora da costura, tá? Então, eu coloco aqui. E outra coisa, como ela é de plastiquinho, essa parte aqui, ó, ela afunda e não esgarça os pontos. Passei aqui a linha na agulha. E agora, vamos lá. A gente precisa fazer com que essas pontas aqui cheguem ao centro. Então, eu vejo aqui o meu fio, tá aqui nessa pontinha. Eu vou passar ele aqui no miolo pra ser com a agulha aqui na frente, tá? Porque eu preciso ver o que eu estou fazendo, como vai ficar minha florzinha. Então, essa pontinha do lilás tem que vir pro centro. Então, como o fio tá saindo aqui, ó, eu passo nessa pontinha. Vou trazer pra cá, ó. Tá vendo? Ele vai dar uma encurvadinha, não tem problema. Como eu já vim pra cá, o que eu faço? Eu pego agora essa pétala, ó, o que tá no outro extremo. Vou pegar essa pétala verde. Então, eu venho aqui, passo aqui o meu fio, ó. Vou levar para lá, para o centro. A gente vai fazendo uma costurinha assim de zigue-zague, tá? Agora, eu vou pegar o laranja, que tá aqui, ó. Mas lembrando que não tem uma costura certa, uma costura errada. Você vai fazer a melhor maneira que você achar, tá? Nesse momento aqui, ó. Você vai organizando melhor suas pétalas, tá bom? Como ela deu uma levantada aqui na verde, eu volto aqui na verde. E agora já pego aqui o pink, ó. Vou pegar aqui no amarelinho. Passei no amarelinho. Vou agora pro lilás de novo, pro laranja. E o miolinho está se fechando. Ó, essa ponta do azul tá solta, tem que trazer ela aqui, ó. Eu acho que é a última que eu não trouxe ainda, né, pro centro. Ó, tem um fiozinho aqui dela escapando, vou jogar lá pra trás. Vou pegar aqui, ó, bem na pontinha. Ó, e trouxe pro centro. Viram? Tá assim, essa ponta, olha só. Aí eu puxo pro centro. E fica perfeita a nossa flor, gente. Ai, que coisa linda. Ó, trouxe, tá vendo? Aí você dá uma acomodada nas pétalas melhor, uma assentada. Se você quiser caminhar com alguns pontinhos nessas beiradinhas, tá? Você pode, só que como fica uma pétala por cima da outra, gente, eu não vejo necessidade, tá? Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou levar esse fio lá pra trás. Vou passar aqui pra dentro de novo, ó. Meio que reforçando, tá? Passei por dentro de vários e vou sair aqui atrás. Acomoda bem com a tua mão as pétalas, tá? Ó. Tá assim, certinho. Passei o fio aqui pra trás. Aqui eu vou, né, esse fio aqui, ó, posso cortar esse excesso, não preciso deixar tudo isso daqui não, ó. Corta aqui. E aqui atrás eu vou dar mais uma reforçada na minha costura, tá?
Agora sim, eu posso cortar, arrematar esse fio aqui, porque eu tenho que fazer essa parte do miolinho e a costura eu faço com fio claro, tá? Eu vou deixar o fio aqui, só vou deixar um pedacinho, que depois eu dou nozinho com fio claro. Pra fazer essa parte do miolinho aqui, tá? Essa aplicação, eu utilizei 2 tons de cores, que apareceu pra vocês no início do vídeo, e eu dou preferência pela cor mais escurinha no centro e depois a cor mais clarinha. É bem fácil de fazer, são apenas 2 carreirinhas, se você quiser você pode fazer mais, mas 2 é o suficiente. Então, vamos fazer. Eu não gosto de iniciar com o anel mágico, porque o anel mágico, se você por acaso esquecer ou você não arrematar direitinho, ele abre, tá? Ele desmancha. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3 ou 4, depende do seu ponto. Eu vou colocar aqui no meu, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver com 3. Hoje meu ponto tá um pouquinho mais frouxo, talvez 3 seja suficiente, ó. Com 3 vai ficar um furinho ainda pra eu pôr todos os meus pontinhos. Então, dependendo da tensão do ponto, você coloca 4, senão você coloca 3. Volta na primeira correntinha que você fez, fecha com um ponto baixíssimo. Sobe aqui com 2 ou 3 correntinhas, eu vou subir com 2. Vou colocar aqui dentro, ó, você localiza o centro destas correntinhas, tá? Mas o centro não é entrando dentro de uma correntinha, é o espacinho que formou nesse micro anelzinho que a gente fez de correntinhas, ó. E vou colocar aqui dentro pontos altos, tá? Eu coloquei 15 pontos altos no total. Só que, assim, as 2 ou 3 correntinhas que a gente iniciou, a gente já conta como sendo um ponto, tá? Então, tem aqui 1, 2. Vou colocar até ter 15. Então, aqui, ó, terceiro ponto. Quarto. Quinto. Esse fiozinho aqui do início eu já trago pra cá e vou crochetando os pontos altos e escondendo, tá, ó? Então, eu trago ele pra cá e coloco aqui o pontinho alto. Se por acaso você achar que tá ficando muito apertado, que não está... Ai, não vai caber os 15, cabe sim, tá? Basta você pegar e fazer assim, ó. Puxar os seus pontinhos pro canto, tá? Então, eu vou preencher até ter 15 no total. Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vou fazer até ter 15. Coloquei 15 pontos altos, tá? E eu vou utilizar outra cor. Então, eu vou fazer a troca de cores aqui, tá? Antes de fechar. Pra fazer a troca de cor, quando eu estiver no meu último ponto, eu vou refazer este último ponto. Antes de remover as 2 últimas laçadas, eu já troco a cor. Então, aqui eu vou fazer o meu 15º ponto alto, ó. Tenho 3 laçadas, tiro 2 e nas últimas 2 eu pego a nova cor. Você pode fazer a troca como você já está acostumado, se quiser prender, cortar o fio, enfim, tá? Peguei aqui a nova cor, só dobrei assim o fio ao meio, engancho na minha agulha e já tiro as 2 últimas laçadas, tá vendo? E agora sim, eu venho aqui, ó, não venho nas correntinhas, eu venho em cima do meu primeiro ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. Os fiozinhos de sobra eu trago pra cá, porque daí eu já vou esconder e arrematar conforme eu fizer a segunda carreira. Então, trago pra cá e fecho com ponto baixíssimo. Subo com 1, 2, 3 correntinhas agora. Por quê? Porque eu vou trabalhar o ponto alto alongado, tá? Se você quiser colocar outra quantidade de pontos aqui, não tem problema. Pode colocar. Desde que você saiba quantos você colocou e a segunda carreira você tem que colocar o dobro, tá? Eu vou trabalhar com ponto alto alongado porque eu quero que ele fique um pouquinho maior. Porque se eu só trabalhar com pontinho alto normal, ele fica muito pequenininho esse miolinho, tá? Então, por isso que eu subi com 3 correntinhas. E agora, como eu falei, é o dobro da quantidade de pontos. Ou seja, em cada ponto que eu tenho de base, vou colocar 2 pontos altos alongados. Eu já tenho as minhas 3 correntinhas, eu retorno no mesmo ponto de base e vou fazer o ponto alto alongado. Como faz o ponto alto alongado? Já lacei a minha agulha, então, eu venho aqui como se fosse fazer o ponto alto normal. A hora que eu puxo, que eu tenho 3 laçadas, ao invés de eu remover 2, depois 2, eu removo uma laçada, fico com 3, laço, removo 2, fiquei com 2, e agora sim eu removo as 2 últimas, tá bom?
Fiz aqui já o meu primeiro aumento, tem 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou para o próximo pontinho. Então, venho aqui, localizo. Vou fazer ponto alto alongado de novo, ó. Tirei a primeira, tirei depois 2, tirei as últimas 2. Volto no mesmo ponto e repito este processo, até chegar no último ponto. Ou seja, se eu fiz a carreira anterior com 15 pontos, nesta eu passo a ter 30 pontos altos alongados, tá bom? Então, vou fazer aqui até chegar no meu 30º ponto. E depois eu vou mostrar o meu arremate perfeito, que não dá para ver início nem término da carreira. E vou explicar, né, como que a gente faz para fazer a costura no nosso top. Cheguei no meu 30º ponto alto alongado, está assim. Para fazer aqui a junção, para que ninguém veja onde a gente iniciou nem onde a gente terminou, eu faço da seguinte forma: eu não fecho com ponto baixíssimo agora, tá? Então, aqui eu vou, ó, terminei o ponto, tá assim. Vou deixar uma sobra de fio, porque eu já vou utilizar esse fio pra fazer a costura. Então, eu corto, tá aqui, ó, cortadinho. Vou trazer todo esse fio pra cá, ó. Sair aqui. Eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, eu não venho nas correntes, eu venho onde é o primeiro ponto alto alongado. Venho com a agulha de crochê de trás para frente, passando por essas 2 alcinhas, dessa forma aqui, ó. Pego esse fio que eu acabei de cortar, levo lá para trás. Levei, tá assim, com esse espacinho. Tá vendo que o fio sai daqui? Eu vou agora retornar com essa ponta que eu levei para trás aqui. Então, eu passo a agulha de trás para frente, saindo aqui, e pego esse fio e levo aqui. Tá frouxo, vou ajustar para que fique perfeito, ó. Pronto. Ele fica aqui com as correntes no mesmo segmento, você não vê onde começa, onde termina, ó. Não dá pra saber, vou abrir pra você poder localizar, ó. Ó, é aqui, tá vendo? E aqui, ó, a hora que eu fecho, ajusto corretamente, na mesma tensão, como se eu estivesse trabalhando, porque se você puxar demais, ele vai ficar um pouquinho achatadinho, tá? Então, você tem que puxar na mesma tensão que você estava trabalhando. E aí, fica assim, ó, perfeito, ok? Aqui, a gente vai agora dar um nozinho para que ele não escorregue, né? Não volte. Vou pegar uma agulha um pouco mais fina do que a que eu já estava trabalhando, para facilitar para eu entrar aqui, ó, numa alcinha qualquer, pegar este fio, trago pra cá, já faço um nozinho aqui, ó, pra já travar esse fio para ele não deslizar, tá? Travei. E vou trazer ele aqui no pé desses pontos altos, tá? Esse fio eu já posso cortar, porque eu já fui crochetando e arrematando, então eu posso cortar aqui rente, que já tá perfeito. E eu vou trazer esse fiozinho aqui nos pezinhos, tá? Então, eu venho aqui, ó. Pego ele e trago pra cá. Pronto. Por quê? Eu vou primeiro costurar ele aqui no pezinho e depois a bordinha no meu top de crochê, tá? Fica assim essa parte. A gente pega a nossa agulhinha de tapeçaria novamente. Vem no nosso top. Vai posicionar aqui bem certinho, onde quer. Ó, vem aqui, ó. Miolinho tá aqui, miolinho tá aqui. Soltei. Ó, vai ser aqui que eu vou fazer a minha costura. Então, eu seguro, puxo assim pra cima, porque é mais fácil fazer essa costura primeiro, pra fixar ele no trabalho. Venho aqui, ó, dobro assim, venho nos pontinhos da frente, ó. Ajustei, peguei aqui, posso retornar no mesmo ponto, que aqui eu já vou dar um nozinho e fixar. Venho aqui, ó, caminho nos pezinhos.
venho um pouco mais à frente e fixo também. Qualquer ponto, tá, ó. Eu gosto sempre de pegar pelo menos 2 cabos do fio, ó, porque aqui eu tô pegando só um, quero pegar mais outro, ó, aqui e aqui. Fixei ali, vou girando o meu trabalho. Passo aqui por dentro de novo dos pezinhos. Até sair um pouquinho lá na frente, tá? Essa é a primeira fixação pra gente saber onde costurar certinho, ó. Pego aqui 2 pontinhos. Fixei aqui, ó. Se quiser dar um nozinho, você volta. Passa por dentro. Já deu um nozinho. Giro mais um pouquinho. Vou voltar aqui. Caminhar mais um pedacinho, ó. Fixo agora na pétala amarelinha. Retorno. Vou fixar agora na pink. E ele tá todo fixo, tá vendo, ó? Só que se eu só deixar assim, ele vai ficar levantado. Há quem goste desse efeito, né? Aí você reforça melhor. Eu vou agora abrir ele assim, tá? E vou costurar aqui nessa bordinha, com toda delicadeza, tá? Ó, tenho sempre nessa bordinha de fora do moço pontinho, ó, aqui assim. E pego aqui. Agora, só um pontinho, tá, gente? Não precisa pegar 2, não. Porque é só pra deixar ele bem rente. E eu vou seguindo com essa costurinha, ó. Tento ser o mais discreta possível pra ele não ficar com essa beirada, tá? Faço tudo aqui. E aí, eu vou ter as 2 flores prontas. E a gente vai fazer a parte da união, aqui de uma flor com a outra, a parte pra subir pra amarrar no pescoço e a parte de amarrar nas costas. Assim que eu terminei de fazer toda a costura aqui ao redor, eu puxei o fio aqui pra trás, tá? E agora, lembra a pontinha laranja que eu deixei? Eu vou dar nozinhos aqui mesmo. Pra que não se desmanche, não se desfaça de forma alguma o nosso trabalho, tá? Depois você faz o arremate bonitinho, aplica o bojo, tudo certinho. Agora, eu vou explicar como que fiz pra fazer a alça de amarrar no pescoço, ó. Com detalhe destes miçangões coloridos. Que você faz pra amarrar no pescoço, amarrar nas costas e na junção entre uma flor e outra. Então, essas miçangas são dessas daqui, ó, bem grandes. Quando eu comprei... Já tem um tempo, paguei esse valor aqui no pacotinho. Não sei o tamanho, cada pacotinho vinha 50 gramas. Então, eu escolhi aqui as cores que eu tinha mais próximas das cores que eu tenho no meu biquíni. No meu top, perdão. E essa cor aqui eu não achei que tava casando, então eu escolhi só essas 3 aqui. E é a que eu vou utilizar. Se você não quiser aplicar dessa maneira, não tem problema. Pode fazer somente assim. E se quiser colocar encaixado no fio, sabe? Sem ela ficar presa, também pode. Fica ao seu gosto aí. Vou trabalhar com a mesma cor que eu fiz aqui o centro, tá? Você veja a posição que você vai querer o seu top. As cores aqui provavelmente não vão se casar se você colocar pra ficar igual, ó. Tá vendo? Pink pra cá, pink pra cá. Então, as pétalas que vão se encontrar serão pink e laranja. Se eu virar assim, elas vão se encontrar. Mas aqui, ó, sempre estarão desconexas as cores, ok? Então, eu vou deixar as duas no mesmo sentido de cor. E é assim. A parte de fazer para prender no pescoço, a gente pega entre uma pétala e outra, desta forma. E para dar maior firmeza, né, assim, certeza que não vai correr o risco de desmanchar nem nada, eu faço da seguinte forma. Aqui onde eu fiz a união dessas 2 pétalas,
eu viro aqui para a parte de trás, passo a minha agulha, ó, aqui está a minha união. Passo a minha agulha aqui e aqui. Dessa forma, estou com avesso. Pego o meu fio, vou passar ele aqui assim, ó. Puxa aqui, tá? Pra ele ficar preso tanto numa pétala quanto na outra. Aqui atrás, eu dou muitos nozinhos, tá bom? Deixa eu virar assim. Eu dou muitos nozinhos para que não se desmanche de forma alguma. Você dá aí 3, 4, quantos nozinhos você quiser. Prendeu, ok. A gente vem pro lado do direito agora, tá? Eu venho com a minha agulha por debaixo. O nozinho ficou aqui, eu venho aqui, ó, com a agulha por debaixo, passando entre a junção que a gente tinha feito, tá vendo? Então, eu tenho este ponto, mas este ponto aqui de fixação. Aí, sim, eu trago aqui, ó, pra cá, o fio que vem do novelo, laço e puxo, ó. Vou fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Que a gente vai trabalhar com ponto alto duplo. Escolhe a cor que você quer. Eu vou fazer o padrão aqui, então, aqui eu usei rosa primeiro, vou pegar aqui o rosa. E aí, eu vou, nesta primeira, retirar a agulha do meu fio, inserir a miçanga na agulha, pegar no fio novamente, passar por dentro da miçanga. Assim. Laço 2 vezes a minha agulha para fazer o ponto alto duplo. Venho aqui onde eu iniciei na base, tá? Na verdade, eu venho na primeira correntinha aqui, pego aqui atrás e vou fazer o ponto alto duplo normal, retirando sempre de 2 em 2 as laçadas. Ficou fixa já a minha primeira miçanga. Agora, eu vou fazer a fixação da segunda. A segunda é na cor amarela que eu escolhi. Subo aqui novamente com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Neste momento, eu não tiro a agulha do fio. Eu seguro aqui ainda. E agora, eu venho com com a miçanga aqui na minha agulha. Desta forma. Laço 2 vezes o fio. Seguro aqui. Venho aqui na base, pego aqui por dentro deste fio e deste fio aqui. E vou fazer o ponto alto duplo, ó. Retira as 2 primeiras, retira estas outras 2. Ficou aqui, ó, tem uma aqui e uma desse lado, tá vendo? Tá uma de um lado da miçanga e do outro. Laço e passo por dentro das 2. Desta forma, as minhas miçangas ficarão uma para um lado e a outra para o outro. Se não quiser, pode fazer tudo do mesmo jeito, tá? Vou agora fazer igual fiz essa primeira. Então, eu subo aqui, ó, 4, 1, 2, 3, 4, tiro a agulha, pego a próxima cor de miçanga. Vou utilizar essa cor aqui que parece o Tiffany. Pego o fio, trago aqui por dentro da miçanga. Laço agora 2 vezes, venho aqui, ó, neste pontinho, passo nesta outra alça. E aqui eu vou fazer o ponto alto duplo. Retiro de 2 em 2, até ficar com apenas uma. Ficou de um lado, ficou do outro, ficou deste lado, tá vendo? Vou agora pra rosa de novo. Como vai ficar pra lá, agora a gente nem tira a agulha do fio, tá? Então, 1, 2, 3, 4, não retiro a minha agulha do fio, coloco miçanga na agulha, laço 2 vezes, venho aqui na base, e vou retirando de 2 em 2 as laçadas, ó. As 2 primeiras, mais 2, ficou uma de cada lado, às vezes fica frouxa assim mesmo, igual o meu ficou, e pronto. De novo, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Agora eu tiro. Agora é o amarelinho. Puxo aqui por dentro, tá?
laço 2 vezes, venho aqui e vou repetindo este processo. Eu recomendo que você verifique a quantidade que será necessária para pôr para você, porque estas miçangas, para amarrar no pescoço, elas vão incomodar. A gente quer que elas fiquem apenas como um detalhe na frente. Então, aqui no meu, eu fiz o teste em mim e vi. Eu coloquei o total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miçangão. 7, e depois eu continuei sem nada, tá? E na pontinha eu coloquei uma pra dar um charmezinho. Então, foram 7 aplicações de miçangas. Depois, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sem aplicar miçanga, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, já estou com 1, 2, 3, 4, 5. Faltam só 2, e depois eu vou fazer a parte ali sem miçanga. Eu já vou explicar pra você aqui, pra aproveitar, né, porque eu vou gravando em partezinhas a aula, gente. Então, vou explicar pra ficar já no vídeo só pra mim, pra ser mais fácil na hora da edição. Como que faz sem aplicação de miçanga? Vai subir as 4 correntinhas do mesmo jeito, vai laçar 2 vezes, vem na base. A diferença é que você não vai colocar miçanga. E aí, você vai tecer assim, ó. Vai repetir 4 correntes, ponto alto duplo, pegando aqui, removendo sempre de 2 em 2, tá? Até você ver que já deu o tamanho, que ficou bom pra você. Como que eu fiz pra aplicar esta última miçanguinha aqui pra ficar um detalhe, ó? Vamos supor que aqui eu já cheguei na quantidade que eu precisava. Então, eu vou fazer mais 4 correntinhas. Pego a miçanga da cor que eu quero, passo aqui, ó, por dentro, tá? E vou fazer novamente mais 4. 1, 2, 3, 4. Ficou presa assim, tá vendo? Aí, eu volto aqui, onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongo o fio e corto. E ela vai ficar presa deste jeitinho aqui, tá? Como um acabamento, apenas. Você vai fazer esse mesmo trabalhado aqui na pontinha desta pétala, pra ir lá pras costas, a outra também, e depois você precisa fazer a união desta flor com esta, tá? Aí, você vê aqui quantas que você vai querer, 1, 2 ou nenhuma, tá? E será aqui a união também. Pra região das costas, é o mesmo esquema daqui da região pra amarrar no pescoço. Não coloque no cordão todo, coloca a mesma quantidade que você colocou aqui na frente, pra ficar pra fazer um padrão, tá? Vê em você vai dar essa quantidade, que é só pra ficar uma lateralzinha mesmo, tá? Porque depois, pra amarrar, a gente precisa tá com o cordão livre de miçangas, tá bom? Então, vou aplicar aqui tudo e depois eu venho com a minha peça aqui finalizada pra vocês verem. Eu só vou mostrar como que eu faço pra prender aqui no meio da minha pétala e fazer o início, tá? Mas é o mesmo esquema. Depois de finalizado, o meu cordão ficou medindo 50 centímetros, que é o que eu uso de padrão de comprimento para cordão de pescoço e amarração das costas, tá bom? Eu estive provando a minha peça e, para mim, se eu colocar miçangas aqui, vai ficar muito longe, porque eu tenho quase nada, gente, de seios, tá? Então, pra mim aqui, eu poderia até, na hora que eu estava confeccionando os 2 bojos de flor, poderia ter feito a uniãozinha aqui, igual a gente fez entre uma pétala e outra, eu podia ter feito, tá? A minha união aqui, bem assim, próximo. Então, você precisa ver aí em você ou no teu cliente, se será necessário colocar as miçangas ou não. No caso de você colocar, enfim, né, vamos supor que você coloque. Eu vou mostrar como que eu faria, tá? A fixação do fio, tanto faz se é aqui pra unir um bojo com outro ou para as costas. Eu vou explicar como faz, é a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente localiza o centro da pétala, né? Vai vir no avesso dela, na pétala que se encontra uma com a outra. Aqui tá o cordão que vai pro pescoço. Então, aqui a minha pétala seria a laranja. Eu tenho que achar o centro dela. Então, ou você vai assim, ó,
no olho mesmo, que dá certo, tá? Ou você conta. Eu vou prender assim, ó, o meu fio, tá? Igual eu fiz ali pra subir, ó, eu pego assim de travessado, que eu acho que assim vai me dar mais firmeza, mais segurança. Aí você dá os seus nozinhos pra prender o teu fio aqui, ó. Aí retorna pro lado do direito do teu trabalho, onde o seu fiozinho está preso. E aí, você pode entrar aqui, ó, por dentro do ponto, pegando este fio. Ficou bem apertadinho, então eu vou entrar no meio do meu ponto, tá? Pegar o fio e vou sair aqui, ó, desse jeito. E aqui eu vou sair prendendo, ó, 1, 2, 3, 4. Se fosse colocar a miçanga, esse é o momento. Então, você pega a miçanga, escolhe como você vai fixar, né, ó. Coloquei aqui, pego ela, trago aqui para dentro, as duas laçadas, vem aqui no primeiro pontinho, ó, só que nesse caso eu tenho que passar aqui por dentro. E vou retirando de duas em duas. E vai fazendo quantas você precisar. Eu vou fazer o teste aqui pra mim só com uma, pra ver se... Eu acho que ainda vai ficar muito distante. Então, eu já teria que fazer a minha fixação, tá? Então, a fixação, eu venho na outra pétala. Vamos supor que você já fez a quantidade que você precisa. Pega aqui no avesso, acha o pontinho central. Pode fazer aqui, dessa forma, tá? União com ponto baixíssimo, mais uma correntinha e corta o fio e arremata. E aí, vai ficar assim. Se você quiser fazer de outra maneira, prendendo bem na bordinha, pode fazer, tá? Porque aqui ele acabou saindo por cima e tá aparecendo do mesmo jeito. Então, aqui pode ser até feita a união de outra maneira, pra ficar mais no padrão, né? Então, nesse caso, a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu ver como que vai ficar. E prender com ponto baixo mesmo. E aí, você faz os arremates, tá bom? Então, você faz aí para suas costas, né? Saindo dessa pétala e saindo dessa pétala. Use o padrão de quantidade de miçangas que você utilizou aqui, o cordão de 50 centímetros até o tamanho M. Até um G, bobear, eu acho que dá certo, tá? Daí, você vê na tua cliente, vê em você certinho, se vai dar certo. Essa será a união do meio do meu. Se você precisar de mais espaço, 2, 3 dedinhos, coloque mais miçangas, assim como a gente colocou nas alças do pescoço. Agora, é só fazer aqui nas laterais e o nosso top estará finalizado. Então, eu volto aqui somente para mostrar como que ficou ele depois de pronto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não deixe para depois, porque pode ser tarde. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!